Irmãos, que noite abençoada foi a nossa noite ontem. Pastor, nosso querido pastor Hugo Del Montes, fluiu aí com muito poder e autoridade no nome de Jesus. Pastor, como é bom lhe ouvir, como é bom sentar para lhe ouvir, sabe, ser ministrado pelas suas vidas. Obrigado, irmãos da equipe de louvor. Como é bom nós podermos, sabe, irmãos, nos alimentar. Eu digo para você, às vezes nós nos acostumamos, sabe, com a comida de manhinha, de painho, e a gente quer comer na rua. Aí você, poxa, quando que nós vamos para um restaurante? Pai, mãe, me leva, né? E aí você vai, aí, por exemplo, quando você sai de férias com a sua família, aí você come muito na rua. E aí você lembra, comida de manhinha, de painho, né? Aquele feijão com arroz, aquele bife acebolado. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Quem ama isso, irmãos? A típica comida brasileira. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é bom demais. Eu quero dizer para vocês que assim que eu me senti ontem, pastor Hugo, me senti assim alimentado, fortalecido. Isso é um canal de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, o feedback dos irmãos, sabe, é muito bom ouvir aquilo que, sabe, nos alimenta, aquilo que nos supre, que nos faz ter satisfação, propósito de vida, irmão. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui reunidos para apenas lançar palavras ao vento, não, existe a expressão de encher linguiça, tá falando, não. A gente está aqui por um propósito, e esse propósito é uma igreja imparável. Eu vou pregar sobre isso agora, vou estar pregando sobre esse propósito. Por que uma igreja imparável? Qual o propósito disso? Mas antes eu preciso reafirmar o que o pastor Hugo ministrou ontem. Irmãos, o mesmo Espírito, o mesmo coração, a mesma visão, a mesma mensagem e o mesmo encargo, a mesma paixão. É isso que nos move, é isso que nós queremos viver, experimentar. Irmãos, é isso que nós queremos passar para os nossos filhos. Eu digo, me refiro aos filhos naturais mesmo. É isso que eu quero ver o Isaac vivendo. É isso que eu quero ver também os filhos espirituais, os discípulos. Eu quero ver os irmãos experimentando, sabe, essa realidade de caminhar, não porque o meu pai vai na videira, não porque a minha mãe que me levou, mas por causa de mim. Eu entendi, eu faço parte dessa família, Deus tem um propósito para mim. Amém, irmãos? Eu estou falando, pastor Hugo e pastora Jaida, de uma obra geracional, irmãos. Nós não estamos trabalhando, pastoreando, liderando célula apenas para cumprir um protocolo, cumprir um propósito, uma direção do ministério. Não, nós estamos aqui para gerar uma obra geracional. E para gerarmos uma obra geracional, irmãos, nós precisamos entender o nosso papel, a nossa função como igreja. Isso faz toda a diferença. Eu queria te convidar agora a fechar seus olhos, larga o celular de lado aí. Sei que ele vai chamar, o meu já está largado, o meu não está nem comigo aqui. Põe longe de você. Se ficar vibrando, te perturbando, tem umas companhias que ficam ligando para nós, insistindo, meu Deus, canseira, desliga esse negócio. Põe para vibrar, então põe no silencioso e cala ele. Porque esse é o momento da palavra, irmão. Nós estamos numa conferência profética e Deus vai falar muito ao seu coração, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós invocamos a tua presença nesse lugar e te pedimos, Pai, que o teu Espírito que se manifestou no meio dos louvores do teu povo, que o teu Espírito, Senhor, opere agora, Pai, trazendo espírito de revelação e de sabedoria para cada um dos meus irmãos, os que estão acompanhando nesse auditório, Senhor, ao vivo e a cores, presenciais aqui, e os que estão acompanhando online, Senhor, ou vão acompanhar depois toda essa transmissão, essa gravação. Senhor, nós oramos, concede a cada um, Pai, oh Deus, entendimento, Senhor, do teu propósito para nós como igreja.
Senhor, como uma igreja imparável na grande vitória, no estado do Espírito Santo. Faz assim na vida de cada pastor, de cada obreiro, de cada supervisor de células, de cada líder de células, líderes em treinamento e anfitriões, em cada membro, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, diga glória a Deus. Eu quero começar dizendo para vocês sobre o propósito de sermos uma igreja imparável. Por quê? Porque uma igreja imparável, irmãos, qual o objetivo disso? E aí eu fui meditar, sobre a igreja primitiva. Eu fui para o livro dos Atos dos Apóstolos, onde tudo começou, pastor Roger. E é incrível, pastor Eleni, a gente observar o objetivo disso, de uma igreja imparável. Eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero ir na origem, aonde tudo começou. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Todos numa só voz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e até vitória do Espírito Santo, e até o estado do Espírito Santo, e até Colatina, Guarapari, Linhares. Sabe aonde nós estamos tocando agora, pastor? Foi agora esse mês, Deus fez São Mateus. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Irmãos, isso é empolgante. Sabe o que significa isso? Significa isso aqui, olha: fomos cheios do Espírito, revestidos do poder do Espírito, e movidos pelo Espírito, temos anunciado o Evangelho, tocando aonde? Os confins da terra. Uma irmã entrou em contato conosco, irmãos. Ela fez a mentoria do pastor Aloísio, participou do jejum também de 21 dias no Divã da Graça, e entrou em contato conosco: pastor, eu quero uma semente da videira em São Mateus. Tentei congregar em algumas igrejas aqui, não consegui, comecei a reunir um povo. Está reunindo 19 pessoas, pastor, 19 pessoas no trabalho dela. E impressionante, está um mover, Deus operando na vida deles. Ela falou: queremos uma semente aqui. Eu pedi para Deus: Senhor, eu quero fazer algo de valor. Deus colocou no coração dela de plantar uma semente da videira, pastor Washington, lá em São Mateus. Diz: pastor, pode contar comigo, minha casa está de portas abertas. É tudo que um pastor quer ouvir. Oh, aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. É empolgante esse negócio. E eu não tinha mais planos, pastor, de plantar a igreja esse ano, mas já vamos plantar a videira lá em São Mateus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos fazer melhor, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém, irmãos? Preste atenção, irmãos, a igreja foi inaugurada aqui, olha. A igreja do Senhor foi inaugurada no dia de Pentecostes, e isso é impressionante. E como que ela foi inaugurada? Ela foi inaugurada pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se moveu de uma forma impressionante, irmãos, naqueles dias, e continua se movendo nos nossos dias. Acabei de dar um testemunho para você. Somos uma igreja imparável. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo, porque somos movidos pelo Espírito Santo. Pastor, e as lutas, irmãos? Quando a gente lê o livro de Atos, nós podemos ver tantas investidas de Satanás, irmãos, agindo, marchando contra a igreja, o seu exército de demônios. Mas olha para mim, foi tudo inútil.
Diga, foi tudo inútil. Diga, Satanás se levanta para cair. Sabe o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno, Dantas, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra você. Sabe o que significa? Vai ter luta, vai ter guerra, mas a vitória foi te garantida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Poxa, bate palma para mim também, né? Aleluia. Eu sou discípulo do homem, né? Glória a Deus, bate palma para mim também, eu gosto. É motivador pregar assim. Sou igual o pastor Hugo. Ô irmãos, sabe, queridos, como é importante nós percebermos isso, que é mais do que um ajuntamento, é mais do que uma comunidade, é muito mais, sabe, do que uma irmandade. Existe propósito. Existe propósito, irmãos, e nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu faço questão de ler com vocês esse texto. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ler juntos o final? E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu, como plantador de igreja, irmãos, quantas resistências eu já vi, já percebi, já passei, mas todas, diga todas, o Senhor deu vitória. Impressionante, impressionante, o Senhor se moveu, nos surpreendeu, nos trazendo a vitória, nos dando a vitória. O que nós percebemos então no livro de Atos? Que a igreja começou em Jerusalém, e ela teve uma marcha imparável, irmãos. Se você pega, e eu vou fazer isso com você, nós vamos passear pelo livro de Atos dos Apóstolos. Vamos passear do capítulo 1 até o último capítulo. Eu vou mostrar para vocês qual o propósito disso, de sermos uma igreja imparável, de sermos uma igreja, irmãos, que avança, que tem um propósito, que edifica uma obra geracional. Foi o que aconteceu e está relatado para quê? Para que eu e você creia. E venhamos dar continuidade a isso. Olha a importância disso. Essa igreja que começou lá em Pentecostes, irmãos, desde Jerusalém ela avançou até os confins da terra, ela cumpriu o seu propósito. E eu e você fomos alcançados, vidas foram alcançadas, vidas foram libertas do pecado, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Então é assim, irmãos, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa mesmo, mas todavia é um desafio, né? Nós temos um tempo aqui para ministrar, por isso o negócio aqui vai ser foguete, porque o livro de Atos é grande. Então eu vou falando os versículos e vocês vão acompanhando, porque eu não vou conseguir ler todos os versículos do livro de Atos, mas eu quero passear, eu faço questão de passear, para estimular você depois a ler, porque às vezes acaba a conferência, o que Deus fez? Que você se lembre pelo menos, né? Um só Espírito, um só coração, uma só visão, uma só mensagem, um só encargo. Amém? Pastor, livro de Atos dos Apóstolos, vai ler. Qual é o propósito disso? Quem se sente inspirado aqui? Glória a Deus. Então vamos começar. Atos capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ver a marcha da igreja imparável. Repita após mim, diga: a marcha da igreja imparável. Atos capítulo 2, versículo 41, fala da primeira colheita de almas da igreja, irmãos. A Bíblia relata aqui nesse texto que quase 3.000 pessoas foram alcançadas. E foi assim, olha para mim, num instante, Gilberto Botelho, num piscar de olhos, uma palavra foi liberada, pessoas creram, quase 3.000, em Atos capítulo 4, versículo 4, esse número aumentou e chegou a quase 5.000 almas, pastor Hugo. Nós vamos alcançar o alvo no estado, nós vamos avançar em cada igreja local, isso é impressionante, quase 5.000, não, isso só acontece lá em Goiânia, Goiânia é diferente.
Não, pastor Aloysio não tem igual. Eu sou nada. Quem sou eu? Irmãos, preste atenção, quando Deus quer e Ele quer fazer, Ele faz. Ele precisa só achar o coração daqueles que creem. Quantos creem aqui? É possível, irmãos. No capítulo 5, versículo 14, a multidão dos que criam, irmãos, crescia cada vez mais. Diga, crescia cada vez mais. É promessa de Deus que a sua célula cresça. É promessa de Deus que essa microigreja cresça. É promessa de Deus que essa igreja cresça. Que a sua supervisão de células cresça. Se multiplique. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palma aí, irmão. Para Jesus agora. Glória a Deus por isso. Atos capítulo 5, ainda o versículo 28, diz que a cidade de Jerusalém foi evangelizada. Pastor, eu posso sonhar, pastor Roberto, com a cidade de Colatina evangelizada? Pode, porque está escrito que a cidade toda foi evangelizada. No versículo 42, a Bíblia diz que os discípulos não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Eles não cessavam, irmãos. Então, quando o pastor está no púlpito estimulando você para pregar o evangelho, para levar a mensagem, Daniel, está aqui, está escrito, eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Eu estou chocado, fiquei chocado essa semana. Terça-feira o meu pastor, o nosso pastor Aloysio, pastor Hugo, já falei para o pastor Hugo, ele chegou na nossa reunião, toda terça-feira, o pastor Aloysio ministra para nós, os supervisores da vinha em todo o Brasil, capitais, estados e cidades e regiões, onde nós temos supervisores nacionais e internacionais. Ele virou para nós e falou assim: irmãos, vocês já têm recebido muito de mim, tudo que eu prego vocês já sabem. O Senhor colocou no meu coração para mim abrir isso aqui, essa reunião, e pregar para quem não sabe, pregar para ímpio, ensinar para ímpio. Aí bugou a minha mente, né? Porque a gente tem uma reunião com um grupo, outra reunião com outro grupo, tem uns níveis, né? Ele falou, já os anos estão passando, o meu tempo está passando, e eu quero pregar. Rafael Neres, ele disse, eu quero pregar, eu quero ensinar para outros, para aqueles, Dani, que nunca me ouviram. E eu fiquei impressionado com aquilo. E aí ele falou, vou ministrar toda terça-feira para quem quiser me ouvir. Já tem 1000 pessoas inscritas na mentoria, que querem ouvir, não só querem ouvir, vão pagar pastor Hugo para ouvir ele. Eu nunca vi isso. Para mim está sendo uma quebra de paradigmas. E as pessoas pagam sorrindo, enquanto às vezes uns e outros não dão valor, sabe, não se alegram. É uma luta para ouvir uma conferência como essa, para ouvir o pastor Hugo, para estar abarrotada de gente aqui, sabe, gente sentada no chão. Isso vai acontecer, pastor Hugo, é questão de tempo. Mas preste atenção, irmãos, as portas estão abertas, escancaradas para quem crê. Qual é o nosso papel? Continuar anunciando, sem cessar, continuar pregando o evangelho. Em Atos capítulo 6, versículo 7, multiplicava-se muito o número dos discípulos. Se multiplicavam o número dos discípulos. Líder gerava líder, supervisor de célula gerava supervisor de célula, membro gerava membro, o evangelho era pregado, as vidas eram alcançadas. Isso é a marcha da igreja imparável. Irmãos, em Atos 6, versículo 7, agora na parte B, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Uau! Obedeciam a palavra, não eram apenas ouvintes negligentes, mas eram operosos praticantes. Em Atos capítulo 8, versículo 4, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Diga, toda parte.
não era só na quadra da célula, não, onde fica a célula. Não era só no bairro, não, era em toda parte, em todos os bairros, em todas as cidades, gente em todas as regiões. Eles eram uma igreja imparável, uma igreja que marcha com o propósito de anunciar o evangelho, de levar a mensagem. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 5, que Filipe pregava em Samaria. No versículo 40 diz que Filipe anunciava o evangelho em várias cidades. Isso é uma igreja imparável. Isso é alguém que foi marcado pelo evangelho, foi tocado pelo poder da palavra, foi ministrado. Em Atos capítulo 9, versículo 31, a igreja se multiplicava em toda a Judéia, diga Judéia, Galileia e Samaria. Preste atenção, não é frase de efeito. Vamos crescer, 1000 membros em Vitória. Vamos multiplicar Vila Velha, Cariacica, 7 cidades da Grande Vitória. Irmãos, isso não é frase de efeito. Sabe o que é isso? É fé, baseado nisso aqui, olha. Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse número aqui, irmão, 10 células, 100 pessoas, 10 por célula. Crescia em números. Isso é uma igreja imparável, é uma igreja que tem propósito. Em Atos capítulo 9, agora no 42, diz que em Jope muitos creram no Senhor. Paulo fala: como crerão se não há quem pregue? Por que eles creram em Jope? Por que eles creram? Porque era anunciado o evangelho, irmãos. Foi anunciado não só em Jerusalém, foi pregado também em Jope. Em Atos capítulo 11, versículo 21, diz que grande foi o número daqueles que creram e se converteu ao Senhor. Às vezes você está lá na sua cela, poxa, não converte ninguém, não vem visitante, pastor, não tem visitante aqui nessa cela, não tem, porque você não pregou durante a semana, você não evangelizou, você não anunciou a mensagem. Pastor, mas eu preguei. Tudo bem, você é o líder, você pregou, mas e a equipe, como o pastor Hugo pregou ontem? Diga glória a Deus. E uma salva de palmas para Jesus. E a equipe, o nosso desafio é ensinar os irmãos a fazerem aquilo que nós fazemos. Pastor Hugo tem um primogênito, né? O Pedro. Pensa no menino lindo, abençoado, casou, 3 anos de casada. Sabe o que eu vejo, irmãos? Estava falando para o pastor Hugo é privilegiado, ele tem todos os filhos dele, Daniel, casando, crescendo, casando, formando sua família e congregando na igreja que ele pastoreia. Isso é poderoso. O filho dele é auxiliar do líder de jovens de Osasco. Olha só que poderoso, né? A esposa do filho faz a agenda do pastor Hugo, agendamento de aconselhamento, atendimento e pererê parará. O genro dele, o futuro genro, né? Cuida, cadê o Wander? Dessa parte aqui de som, projeção. Preste atenção, meu irmão, não abra mão disso, de ter toda a sua família com você, de estar junto com você. Olha para mim, nesse exato momento o óleo está descendo sobre a cabeça do meu irmão. Lá em Portugal, ele está sendo ungido pastor. Diga glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Sonhe, deseje, busque. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disso. É para você e para sua casa. É para aqueles que creem, vão se converter, vão ser alcançados. Em Atos capítulo 13, versículo 44, em Antioquia da Pisídia, irmãos, quase toda a cidade ouviu a palavra de Deus. Por quê? Porque não foi só o pastor Hugo Demontes que pregou.
Não foi só o pastor John Richa que pregou. Eu imagino os crentes ministros, pastor Hugo, sabe, pregando, levando a mensagem. Ninguém se calava, pastor Eleni, levando a mensagem, falando para todos aqueles que estavam diante deles. Isso é poderoso. Alguém se empolga com essas coisas? Eu estou te mostrando. O tema da nossa conferência é uma igreja imparável. Eu estou te mostrando a marcha de uma igreja imparável. O que é que ela faz? Qual é o propósito dela? Atos capítulo 16, versículo 5. As igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número. Elas eram confirmadas na fé. Gilberto, Dani, se via mudança de vida neles. Estavam firmes na fé, seu Maurício. E o número se aumentava. A gente quer que aumente muito, né, irmão? Dobre pelo menos. O pastor sempre tem alvo arrojado, dobrar a igreja. A gente quer dobrar aqui de 200 para 400, 20 células para 40 células. Aleluia. Os irmãos às vezes ficam olhando assim para mim. Eu sei que às vezes você pensa que eu sou doido, mas eu não sou, irmão. Eu tenho fé, eu creio que alguma hora 3.000 vão aparecer. 5.000 vão aparecer. Dê um forte aplauso ao Senhor. É para quem crê, é para quem anuncia, é para quem prega. Atos capítulo 16, versículo 5. Eles eram confirmados na fé, eles cresciam em número. Em Atos 17, 4, uma grande multidão de gregos. Eu falei o quê? Gente? Gregos. E muitas mulheres creram no Senhor. Por que a ênfase nos gregos? Pensa num povo séptico, indiferente, sabe, que é muito estudioso e não crê em Deus não quer saber de Deus não. Misericórdia, idolatra imagens, conceitos, doutrinas estranhas. Eles creram, uma multidão deles. Atos 17, 2. Muitos homens e mulheres de classe nobre creram no Senhor. Quem crê aqui que vai se converter gente assim no nosso meio? Eu tenho recebido algumas ligações, tenho recebido alguns contatos. Deus tem movido, irmãos. Gente abastada. Eu estava vendo o testemunho do pastor Edson Patrício. Irmãos, esse negócio da mentoria do pastor Luiz está rendendo. Um casal do interior, lá de João Pessoa, não sei qual é a cidade, não me recordo. Irmãos, Cajazeiras, pastor Roger me ajudou aqui. Cajazeiras, eu nunca sei, nunca ouvi falar. Já fui em João Pessoa, capital ali, né? Irmãos, meu Deus, nunca ouvi falar. Uma família nobre, gente rica, viu a mentoria do pastor Aloysio, participaram do jejum. Queremos uma igreja aqui. Lá foi o pastor Edson Patrício para o interior, irmãos, começar uma célula. Diga glória a Deus. Isso é algo impressionante. É para quem crê. As pessoas estão crendo, as pessoas estão abertas. Em Atos capítulo 19, versículo 10, todos os habitantes da Ásia, todos o que, gente? Habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, ouviram a mensagem, porque alguém abriu a boca, alguém se dispôs a pregar, irmãos. Não olhou cara, não olhou aparência, não olhou cara carrancuda, não, pelo contrário, irmãos, ministrou. Pastor Luiz compartilhou conosco lá em Goiânia uma irmã, foi aniversário do patrão dela. Pensa num patrão que está mais parecido com o faraó. Misericórdia, cara carrancudo, rabugento, ignorante, bicho bruto mesmo. Nenhum funcionário gosta dele, só do dinheiro que ele paga para eles, né? E só, nada mais além disso. Irmãos, foi aniversário dele, ela mandou um áudio, uma oração. Ô fulano, tudo bem? É seu aniversário, eu queria fazer uma oração por você. E aí orou: Senhor, em nome de Jesus, abençoa o fulano e papapá, ppp. No dia seguinte, ela entrando, ela: bom dia, patrão. Ele: bom dia, você pode vir aqui? Ele falou: meu Deus, o que foi isso?
Isso o que, patrão? O que eu fiz? Você orou por mim. Orei por você. Você pode orar de novo? Ora aqui por mim. Aí ela, tá bom. Irmãos, no meio da fábrica, ela botou a mão nele. Uma irmã que se dispôs a orar. Pregou pela oração, né? Orou e abençoou a vida dele. Pensa num homem quebrantado, num homem que foi tocado. Não foi por um pastor, uma pastora, por uma ministra do Senhor. Uma irmã que entendeu a mensagem, que não mais permitiu ficar com a sua boca calada, não, ela passou a pregar o evangelho. Nós paramos em Atos 19:10, agora Atos 21:20, milhares de judeus creram. Irmãos, olha para mim, até hoje, em Jerusalém tem judeus que não creem, e estão lá, no muro de lamentações. Tem que lamentar mesmo, porque é muita ignorância. Mas a Bíblia diz, está aqui, olha, milhares de judeus, irmãos, entre os judeus creram porque ouviram a mensagem, pregaram para ele. Em Atos 26, irmãos, do versículo 1 em diante, Paulo prega para o rei e os governantes. Eu fui convidado, pastor Hugo, para nesse próximo dia 8, segunda-feira, o prefeito nos convidou alguns pastores da cidade de Vitória. Ele quer fazer um culto fechado, nunca ouvi falar nisso, culto de gabinete, mas não é gabinete pastoral não, é gabinete do prefeito. Ele não é crente, ele não é crente, ele só cabe 20, nós vamos estar lá, irmãos, eu fui convidado para estar lá, diga glória a Deus. Nós vamos pregar o evangelho. O homem está quebrantado, o homem está pedindo oração, o homem está ouvindo a mensagem. Isso é algo poderoso. Paulo pregou, irmãos, para as autoridades. Em Atos 28, versículo 30, irmãos, e o 31 também, Paulo prega a muitos, durante 2 anos. Quanto tempo? 2 anos na sua prisão domiciliar. O homem estava preso e pregando a mensagem, levando a mensagem. Impressionante. Às vezes você acha muito tempo fazer o curso de maturidade, muito tempo fazer o curso de CTL, treinamento de líderes. Eu estou fazendo assim porque são 5 meses. Foram 2 anos aqueles irmãos ouvindo o apóstolo Paulo. Alguns irmãos que têm um chamado ministerial, já até fizeram seminário. Quando a gente fala que na Videira tem o nosso seminário, precisa se fazer, é importante para você estar alinhado. Como pastor? Um só Espírito, um só coração, uma só mensagem, diga amém, uma só visão, troquei aí, né? E um só encargo, paixão. É assim que você vai aprender pelo ensino. 2 anos o apóstolo Paulo ensinou eles. É 2 anos o seminário, irmãos. Por quê? Porque é importante. Alguém pode dizer amém? Amém. Em Romanos capítulo 15, no versículo 19, Paulo ele testifica que pregou de Jerusalém até Ilírico. O que é isso, pastor? É uma região da costa leste do mar Adriático. Paulo levou a mensagem aos confins da terra. Eu morei no Porto, extremo norte de Portugal, próximo de Vigo. Diz que Paulo chegou lá, irmãos, em Santiago de Compostela, na Espanha. Impressionante. E às vezes a gente convida você para ir ali na serra, né, visitar uma célula, para ir ali em Aracruz. Agora São Mateus, tá, gente? Cadê? Quem tem disposição de abençoar a nossa igreja em São Mateus? É 120 quilômetros. Aleluia. Eu, irmãos, para a estrada sou uma negação, não gosto. Não me convide para viajar de avião, eu vou com o maior prazer com você. Não gosto, pastor, de estradas. Não gosto. Me dá uma angústia quando eu olho assim, falta 5 horas, eu falto morrer. Mas aí eu não fico só nas 5 da ida, eu já penso nas 5 da ida, depois nas 5 da volta, me dá um trelelê, já começa, meu Deus, eu só vou por Ele, pelo Senhor, e por Ele aí, pela sua igreja. Quem está me entendendo, irmãos?
Sabe, isso fala do que? O que o apóstolo Paulo viveu, experimentou. Irmãos, a mensagem do evangelho chegou aos confins da terra. A marcha da igreja imparável, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, foi essa, irmãos. A mensagem foi pregada. E olha, mesmo apesar dos ardis do maligno e de toda a perseguição que eles sofreram, a igreja de Jesus é sempre vitoriosa. Diga vitoriosa. Os irmãos querem que eu beba essa água aqui, eu preciso que troque esse copo, senão eu vou ficar toda hora enchendo ele. Traz um copo maior aqui, irmão, tem misericórdia. Por favor. O pastor Hugo não gosta muito de beber, mas eu gosto. Geralmente é assim, né? É um irmão novo que não sabe. Mas o copo tem que ser maior, que a gente esvazia mais rápido. Aleluia. Irmãos, e aí eu quero trazer para vocês algo muito interessante sobre os estudiosos, aqueles que estudam missiologia. Preste atenção, o mundo antigo, diga o mundo antigo, diga foi quase todo alcançado, mais forte, diga pela mensagem do evangelho, num tempo de 60 anos. Olha para mim, mais ou menos no período de 60 anos, quase o mundo inteiro antigo foi alcançado. Nós estamos vivendo dias, essa pandemia tem gerado isso, irmãos. Essa pandemia tem gerado pavor, desespero na vida das pessoas, e elas estão sedentas pela mensagem. É hora de pregar, é o tempo de levar a mensagem. Nós estamos vivendo dias em que podemos experimentar, irmãos, uma das maiores colheitas da face da terra. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, preste atenção, numa época onde o meio de transporte era escasso, era pé-cicleta, era a pé mesmo, pé-cicleta, não tinha carro, irmãos, tinha cavalos, mas só que era muito caro, só gente muito rica que tinha esses animais. Preste atenção, numa época que não tinha comunicação, alô, esquece 3G, 5G, esquece Wi-Fi, esquece essas coisas. Olha aqui para mim, não tinha essa tecnologia que pudesse favorecer a pregação do evangelho, mas mesmo assim, eles conseguiram levar a mensagem, e por mais ou menos uns 60 anos, quase todo mundo antigo ouviu o evangelho. Isso é algo poderosíssimo, isso é algo impressionante. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, e a mídia completamente ao nosso favor, o que nós estamos fazendo? Estava conversando com o pastor Hugo ontem, a gente trocando uma ideia, né? Irmãos, tem redes sociais de crente que parece que é de mundano. Por exemplo, nessa conferência aqui, sabe por que não veio Ciclano, Beltrano? Sabe por que talvez não veio nenhum que você gostaria que viesse? Porque você não convidou. Você não mandou uma mensagem na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook. Poxa, queria tanto ganhar minha prima lá de Cariacica, mas você convidou ela. Não, você deu acesso a ela a informação que ia ter essa conferência. Quem está me entendendo? Erga a mão. Consegue compreender, irmãos? E aí as redes sociais de crente, não parece nem que é de crente. Não tem uma mensagem. Eu pego no pé dos jovens que andam comigo, que faz parte da diretoria, eu pego no pé, pastor, eu falo, cadê a mensagem do evangelho na sua... Olha para mim, a minha rede social é convertida, não é porque eu sou pastor não, antes de ser pastor, eu sempre tive redes sociais, na época de Orkut, sempre foi convertida. Você vai lá, você vai encontrar mensagem, você vai encontrar oportunidade, portas abertas para as pessoas, convite para o culto, convite para a célula, uma palavra de Deus para elas inspirarem. Já recebi N e N mensagens, Décio, de irmãos que eu nem conheço, não sei nem de onde saiu escrevendo, pastor, não para de compartilhar essas mensagens não, eu sou muito edificado, teve um pastor,
aqui de Minas. Ele escreveu para mim: pastor, meu aniversário agora essa semana, foi meu aniversário, tá, irmão? Já estou aceitando, parabéns, presente. Aleluia, não tem um problema, sou igual o pastor Luiz, ele continua aceitando. Preste atenção. Ele escreveu: pastor, parabéns pelo seu aniversário e obrigado pelas mensagens que o senhor compartilha conosco. Eu tenho sido muito edificado. Um pastor de uma grande igreja. Às vezes você fica olhando para você e se sente acuado. Não vou pregar, não vou levar a mensagem, não faça isso. Pregue a mensagem, leve a mensagem. Eu quero terminar essa minha mensagem trazendo para vocês 3 características da igreja imparável. Primeira característica, para quem gosta de anotar, está em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles eram perseverantes, uma igreja imparável que está marchando, como a igreja de Atos, é uma igreja perseverante. Persevera em quê, pastor? Está aí, olha. E perseveravam na doutrina, diga, na doutrina. Por que nós fazemos conferências? Por que nós temos cursos, irmãos? Porque perseveramos na doutrina. Por que consolidamos os novos convertidos? Porque perseveramos na doutrina. Já fez a consolidação? Parei nas 5. Pô, cadê as outras? A gente chega no líder, cadê, irmão? Tem que consolidar. Porque uma igreja imparável persevera na doutrina. Doutrina de quê, irmãos? Não é doutrina estranha de internet, não. É na doutrina da palavra, é na doutrina dos apóstolos do Senhor, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser quem quer que seja pregando, tem que pregar a doutrina. Perseveravam em quê? Na comunhão. Diga, na comunhão. Diga, sai isolamento da minha vida. Tem que perseverar, irmãos, na comunhão. Por isso que o seu pastor pega no seu pé e insiste: irmão, tem que congregar, irmão, vem para o culto, irmão, você precisa ser consolidado. Nós temos, pastor Hugo, uma média de 500 a 600 pessoas na Vinha Espírito Santo, somando todas as igrejas. E eu digo para os irmãos, sabe, muita gente era para estar aqui. O que faltou? É uma igreja imparável? Mas faltou perseverar na doutrina, na comunhão. Quem está feliz pela palavra ministrada aqui? Quem está feliz pela comunhão gerada aqui? Mas tem mais, perseveravam no partir do pão. Sabe o que é isso? Culto de ceia. Perseveravam no partir do pão, celebravam a ceia em memória do Senhor. Tem que comer do pão, tem que comer do vinho. Foi o Senhor que mandou a gente celebrar a ceia, meus irmãos. Foi Ele que mandou a gente fazer em memória dEle, pelo que Ele fez na cruz, pela sua morte e sacrifício, e anunciando a sua vinda. Diga glória a Deus. E por último, perseveravam em quê? Vocês mais forte, perseveravam na oração. Crente ora, pastor Hugo. Você não tem esse problema assim em Osasco, não? Os irmãos oram lá, os irmãos são avivados. Só aqui mesmo, na Grande Vitória, que a gente tem essa luta aqui no estado do Espírito Santo. Conversa fiada, é uma luta levar os irmãos para orar. Uma luta, irmão. Tem que escala o líder para orar, aí tem que escalar um outro irmão por semana para lembrar o irmão que ele tem que orar. E às vezes o pastor tem que lembrar o outro, que era para lembrar o outro, para orar, porque o outro esqueceu, porque o outro não lembrou e não avisou, e o pastor tem que lembrar. Dura quando o pastor esquece, está ocupado fazendo alguma coisa, aí o negócio azeda, aí quebra o horário de oração. Eu espero que nós vamos viver dias ainda. Nós temos um relógio de oração aqui, pastor Hugo. No ano passado, começou a pandemia, a gente foi para o online, a gente começou a orar. Orava no aplicativo 8x8, 2 vezes por dia. E aí depois nós passamos para o Google Meet esse ano, na conferência. Na conferência do ano passado, nós redobramos, oramos 4 vezes por dia. De segunda a sábado, 6 da manhã, 13 horas, 18 horas e 23 horas. Nós temos uma escala entre os líderes e pastores que cobrem esse relógio de oração. Pastor, nós estamos desfrutando de um grande mover de Deus.
Muitos irmãos têm experimentado cura, sinais, maravilhas, respostas assim, impressionantes. Sabe como tem sido bom orar, mas sabe qual é o meu sonho, pastor? E o que eu espero, perseverava na oração, é quando, por exemplo, dá 13 horas, é o horário do irmão orar, e aí o irmão não orou, aí o outro está ali esperando, o outro já entra e puxa a oração. Irmãos, vamos orar, e começa a orar. Aí o atrasildo, quando entrar, né? Aí ele entra e continua tocando a oração. Posso ouvir um amém dos irmãos? É os irmãos chegarem lá, Roger. Ô pastor Roger, vamos orar, estou com vontade de orar, vamos orar. Quantas vezes eu orei sozinho, irmãos, na sala de oração aqui nesse prédio. Na época que o Danilo era seminarista aqui, a gente orava sozinho, nós dois. Que luta, e quando o Danilo estava com sono, pensa numa luta redobrada. Orando, e o Danilo, Senhor, em nome de... Meu Deus do céu. Mas não vou só jogar nas costas dele, não. Às vezes o pastor também estava com sono, uma luta, que dureza orar. Mas persevera na oração. A segunda característica de uma igreja imparável, ela é ousada, diga ousada. Atos capítulo 4, versículo 29, eu estou encerrando. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que, vamos ler? Anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Mais uma vez, anunciem com toda intrepidez a sua palavra. O que é essa intrepidez? É anunciar a mensagem, pregar mensagem com oportunidade ou não. Tendo oportunidade ou não, eu prego para o motorista do Uber, eu prego para o passageiro do Uber, eu prego para o vizinho, porque está na garagem, eu prego para a criança, eu prego, eu anuncio a mensagem, eu falo da mensagem, eu levo a mensagem como, irmãos? Com ousadia, intrepidez, nada me para, o medo, a vergonha não me para. Isso fala de crente sem vergonha, mas no bom sentido. Ele não tem vergonha não, ele prega a mensagem. Isso é algo poderoso. Ele trabalha em cima de estratégia. Eu também quero ler com vocês Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como, irmãos? Intrepidez. Quem acha que eu estou falando com intrepidez aqui? Essa intrepidez com que eu estou falando, com autoridade, é você falar para a pessoa, no pessoal. É você pegar aquele seu parente que está nas drogas, aquele que está no álcool, aquele que está na prostituição, no adultério, aquele que está desviado, aquele que não está assim no pecado não, mas está longe de Deus, e você prega com ousadia, intrepidez e fala da mensagem para ele. Em Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ah, pastor, eu não sei ler. Ah, pastor, eu não compreendo, sabe, certas coisas. Presta atenção, eles eram iletrados, incultos, mas o mesmo Espírito, pastor Hugo, diga o mesmo Espírito, diga o mesmo coração, diga a mesma visão, diga a mesma mensagem, diga o mesmo encargo que estava em Jesus, estava nos discípulos. Diga, está em mim. Quem acha que Jesus era ousado, intrépido? Que é isso? Que coisa linda. Esse Espírito está sobre você. Posicione-se, flua nele. Aleluia, isso é poderoso. Efésios 5:18. Não. Esse é outro texto. Aí eu encerro falando da terceira característica de uma igreja imparável. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí pode botar agora Efésios 5:18. Uma igreja imparável, ela é cheia do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas
enchei-vos do Espírito. Mas enchei. Uma igreja imparável, uma igreja que está marchando. Léo, pode subir. Uma igreja que está avançando, irmãos, preste atenção. É uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que avança, cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, cheios do Espírito Santo. Uma igreja imparável é uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem, irmãos? Quem ficou cheio? Todos. Sabe o que é isso? É você chegar, pastor Hugo, eu não abro mão que a minha célula toda seja cheia do Espírito Santo. Daniel é entender, não abro mão, Washington, que todos na célula, pastor Roger, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem 2, 3 que ainda não foi cheio, irmão, vem cá, vem para a roda. Nós vamos orar, fala em línguas. Senhor, enche ele agora com o teu Espírito. Fui, irmão, ministro o batismo de fogo. Isso é algo glorioso. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. E por último, Atos 13, 52. Vamos ficar de pé. Atos 13, 52. Vamos ler juntos? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Como é que é o nome do irmão? Você, como é seu nome? Pedro. Ontem eu estava conversando com Pedro, no final da ministração do pastor Hugo, e os olhos dele cheios de lágrimas. E aí eu orei por ele, pela família dele. E eu falei para ele, quando eu terminei, eu falei, vocês estão saindo daqui cheios de alegria, cheios da graça do Senhor. É isso aqui, Pedro. É isso aqui, filho. Ó. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É quando você sai da célula assim, é quando você sai de um culto, de uma conferência como essa assim, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Pastor, quais são as características de uma igreja imparável? Repita após mim, diga perseverante, diga ousada e cheia do Espírito. 3 vezes, vamos lá. Perseverante, ousada e cheia do Espírito. Mais uma vez, perseverante, ousada e cheia do Espírito. Tem irmãos aqui que já tem feito parte dessa igreja imparável, dessa igreja do Senhor, que se reúne em diversos lugares, mas tem irmãos aqui que precisam ser perseverantes, fluir na perseverança. Tem outros que precisam fluir na ousadia, ser mais ousado, sair da média. Sim. E tem outros que precisam ser cheios do Espírito Santo, transbordar completamente. Se você se enquadra em uma dessas 3 características, eu quero orar pela sua vida. Enquanto o Léo canta uma canção, podia cantar essa. Tem fogo nos olhos. Cadê a equipe de louvor, irmão? Vem pra cá. Se você precisa de uma dessas 3 características, só quem precisa, quem não precisa, fica aí sentado, fica aí em pé. Mas quem precisa, vem aqui que eu quero orar pela sua vida, quero orar especificamente por você. Vamos adorar o Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Lembra da igreja de Atos? Feche seus olhos. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Adore, adore. Eu só bati, irmão. Bate. Vou abrir pra você. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Só bati.
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Faça isso. Convida. Vamos dançar. Perseverança. Maranata. Ousadia. Seja cheio do Espírito. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Ele vem. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. É você. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Olha para mim, você que está aqui na frente. Eu vou orar por você, mas eu preciso te falar 3 coisas. Quantas coisas? 3. Escute com ouvidos de ouvir. Checa talabasurianda labada. 3 coisas. A primeira coisa, guarda no seu coração. Escute a direção do Espírito e obedeça. Siga a direção do Espírito e obedeça. A segunda coisa, saia da sua zona de conforto. Nem tudo que é confortável é para você. Eu concordo. Mas tem coisas que o Espírito te coloca para fazer. Tua liderança é comissionada para isso. Muitas vezes teu discipulador, e que gera desconforto. Eu não quero falar, eu não quero pregar, não me põe para liderar, eu não quero ser anfitrião. Pastor, não me envia, eu tenho medo de passar vergonha, de fazer vergonha para o Senhor. Saia da sua zona de conforto. A vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só trocar de carro, a vida não é só comprar casa. Nós trabalhamos pelo reino de Deus, nós semeamos a vida do presente para a eternidade. Lucas é a vida do porvir. Terceiro e último, eu vou orar por você. Use a sua fé. Pastor, mas a minha fé é pequena. Se ela for pequena, pastor Hugo, do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. Meu irmão, use a sua fé, a fé que Deus te deu, pastor Fábio. Usa! Porque sem fé, olha para mim, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então use a fé que você tem. Use a fé que você tem. Essa é uma igreja imparável, uma igreja que persevera. Chega talabaço e anda labaço. Uma igreja, irmãos, que persevera, que não desiste fácil. Uma igreja que insiste, que crê. Uma igreja ousada. Pastor Hugo anda fazendo coisas lá em Osasco. Eu nunca fiz. Eu sigo ele, eu sei o que ele anda fazendo. Mas percebi ontem, hoje, que eu não estou sabendo. Não, ele está fazendo umas coisas ousadas lá. Por isso que está crescendo. Tem igreja que nem voltou. Nós estamos aqui, voltamos. Estamos fazendo essa conferência para a glória do Senhor. Seja ousado com a sua célula. Se for preciso, sobe no telhado e anuncia o evangelho. Quem é esse doido que está no telhado pregando? Mas que mensagem.
Seja cheio do Espírito. É pelo poder, não é pela força do nosso braço. É cheio do Espírito, Anderson. Thaís, é pelo poder do Espírito. Seu Maurício, ponha sua mão no seu coração, repita após mim, diga: Senhor Jesus, eu me disponho a continuar a ser uma igreja imparável, mas eu percebi que essa igreja tem propósito, edifica uma obra geracional. Diga: o livro de Atos me trouxe entendimento, e por isso eu me disponho nessa hora a continuar perseverando, sendo ousado e cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Vamos cantar esse refrão. Tem fogo nos olhos. Pega suas mãos para o alto. Cante. Solte a voz como o pastor Léo. Vai. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo